Olá, sou a Cláudia, tenho um canal aqui no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Já peço para você se inscrever, apertar o sininho das notificações, se gostar, dá um like e compartilhe. Vamos conversar hoje sobre o uso das palavras. Qual é o uso das palavras, da linguagem? E os temas aqui têm a ver com esse convite de você trazer para sua singularidade, trazer para você que você possa fazer esse exercício de refletir sobre você. Então, a palavra é um instrumento de troca, é uma linguagem, né? A linguagem verbal nos ajuda a se expressar, a fazer acordos, né? A gente tem a linguagem não verbal, que também está aí, que a gente precisa ficar ligado, mas as palavras, elas, né, nos ligam, nos relacionam, é um instrumento de relacionamento interpessoal, de troca, de elo, de laços sociais, né? Então a gente usa as palavras. Tem pessoas que têm uma repressão nas palavras, elas não dizem o que pensam, o que sentem, elas não usam bem as palavras a seu favor, elas não usam as palavras para expressar, elas reprimem as palavras, elas têm uma linguagem, né, pouco usada a seu favor, né? O uso das palavras a seu favor, da linguagem, né? Falar o que eu penso, dizer, declarar. As palavras servem para a gente poder viver, expressar, né, a forma de viver, os sentimentos. Então, é importante falar das palavras, da linguagem. A questão também é, eu posso então ter uma repressão das linguagens, das palavras, e posso também fazer o mau uso das palavras para atingir os outros, né? O poder das palavras, a relação de poder com o que eu digo, com o que eu falo, para que eu falo o que eu falo. Você já parou para pensar a sua relação com a sua linguagem? Você usa as palavras para quê? Tem pessoas que muito usam as palavras para uma relação de poder. Eu frequentemente uso as palavras para colocar o outro para baixo, né? O que eu estou querendo dizer aqui é o que mais sai das suas palavras, o que mais você diz. Você já parou para pensar nisso? Qual é a frequência das suas palavras e o que elas querem dizer com o que você diz? Você usa a palavra para atingir o outro? Você usa a palavra para elevar o outro? Você usa as palavras para elogiar? Você usa as palavras para dar força? Você usa as palavras para fazer bem? Ou você usa as palavras para denegrir o outro? Você usa as palavras para colocar o outro para baixo? Você usa as palavras para comparar o outro? Você usa as palavras para se sentir superior ao outro? Por que você fala o que você fala? E quais são os seus maiores objetivos com a sua linguagem? Pare e pense o que mais você fala para o outro, o que mais você fala para si mesmo. É a sua relação com as suas palavras. E suas palavras estão aí, né? Mesmo que eu diga, não quis dizer o que eu disse, você disse. Então, toda palavra, toda linguagem tem consequência. Isso é fato. Tanto é que a gente diz, não é nem o que você diz, é como você diz o que você quer dizer. É o jeito, é o tratamento daquela palavra, é a entonação, é o seu jeito de falar aquilo, enfim. Para e pense aí de vez em quando a sua relação e o uso das suas palavras, né? E você usa as palavras de forma bem geral para quê? Tem pessoas que de forma bem grotesca só usam as palavras para machucar os outros, né? Ou algumas pessoas só usam as palavras para colocar no papel de vítima,
Outras pessoas só usam as palavras para elevar o outro, para dar uma boa fala, né, um bom conselho, ou fazer com que o outro perceba, né, o que tem de bom. Tem gente que usa as palavras para aquilo que é elevado, e tem pessoas que usam as palavras para aquilo que não é bom, né? Então repense. E até você com você mesmo, né? O que você diz para você sobre você mesmo. Qual é a palavra que está mais falada por você e mais você escuta? Você é legal, você tem qualidades, você tem sonhos. O que você diz mais para você? Seja isso uma linguagem latente. Então perceba, né, a sua relação com as palavras, o uso delas e o quanto realmente isso interfere no nosso dia a dia. Então reflita o lugar das palavras, para que as suas palavras servem. Forte abraço.